Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Thiago do canal Professor Tigas e neste vídeo eu vim resolver algumas questões envolvendo expressões numéricas e comentar alguns erros que muitos cometem, né? E nessa primeira conta aqui, o que eu tenho? Eu tenho aqui 2 elevado ao quadrado mais 2 vezes 2, tudo isso dividido por 2, quanto é que dá? Tenho 4 alternativas, dá 1, dá 2, dá 4 ou dá 8. Então vamos lá. A gente sabe que para resolver expressões numéricas, além de saber fazer os cálculos com as operações básicas, né, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, a gente tem que também saber a ordem com que nós temos que fazer as contas, né? Não adianta nada a gente acertar os cálculos, mas fazer os cálculos na ordem errada, que nós estaremos errando da mesma forma, tá certo? Então, o que é muito comum aqui, que eu vou mostrar para vocês, é o seguinte: tem aquela palavra pendas, muito utilizada aí para lembrar qual é a ordem de prioridade das operações. Então tá aqui a palavra pendas, né? O que significa a palavra pendas para aqueles que não conhecem? Significa uma forma de você memorizar uma palavra utilizada para você memorizar qual que é a ordem correta, ou qual que é a prioridade correta que você tem que dar, né, nas operações em uma expressão numérica, tá certo? O que é uma expressão numérica? É uma operação, um cálculo matemático que envolve várias operações matemáticas, ok? E você não pode fazer de qualquer forma, seguindo a ordem que tira na cabeça. Tem uma convenção, né? Em algum momento, as pessoas decidiram uma ordem que deve ser seguida para que todas sigam essa mesma ordem e não haja erro. E aí, essa ordem, ela é resumida aqui para vocês, ó. O que significa o P do pendas? Parênteses. O E significa exponenciação, mas eventualmente pode ser radiciação também. O M é multiplicação, o D é divisão, o A é adição e o S subtração. E você utiliza isso nessa ordem, ó, de cima para baixo, ou do P para o S, né? Então, o parênteses é o seguinte, vamos lá. O parênteses é assim: se houver parênteses na sua expressão numérica, você resolve o que está dentro do parênteses primeiro, tá certo? Se houver parênteses dentro de parênteses, você sempre resolve primeiro parênteses, as operações dentro dos parênteses mais internos, né? E aí depois você vai resolvendo os mais externos, até eliminar todos os parênteses. Eliminando os parênteses, você observa se tem exponenciação. Você resolve todas as exponenciações, né? As potências e as raízes também, tá certo? Aí depois você vem para a multiplicação, resolve as multiplicações e as divisões. Na verdade, essas duas, multiplicação e divisão, elas têm a mesma ordem de prioridade. Mas tem uma expressão numérica que tem multiplicação e divisão. O que eu faço? Bom, você faz, por convenção, aquela que tiver a da esquerda para a direita, né? Que aparecer primeiro na sua conta, tá certo? Da esquerda para a direita. Então, multiplicação e divisão, adição e depois subtração, ok? Então, vamos lá, é o seguinte. É claro que em algumas situações, esse tipo de... Em pouquíssimas, né? Em pouquíssimas situações pode haver uma certa ambiguidade, ou seja, esse pendas aqui pode não te tirar a sua dúvida, né? Pode gerar alguma dúvida ainda sobre qual operação você pode fazer primeiro. E também é o seguinte: quando você pega prática, né, e experiência em resolver expressões numéricas, entende o que são as operações matemáticas, muitas vezes você pode fazer várias operações ao mesmo tempo, sem que elas afetem o resultado final, ok? Isso a gente vai perceber nesse primeiro exemplo que eu vou dar. Bora lá? Vamos ver? Bom, então vamos lá. Essa primeira expressão, o que nós temos aqui nessa primeira expressão? 2 elevado ao quadrado mais 2 vezes 2. Tudo isso dividido por 2, ok? E aí eu tenho 4 alternativas: 1, 2, 4, 8. O que nós vamos fazer aqui? Nós temos então aqui potência, adição, multiplicação e no final uma divisão. Aqui é o seguinte: primeiro nós vamos ter que resolver o que está aqui em cima, tá certo? Essa expressão que está aqui em cima, para depois, no final, a gente resolver fazer a divisão por 2, ok? Então, seguindo a ordem do pendas, eu vou resolver primeiro o 2 elevado ao quadrado. Quanto que é 2 elevado ao quadrado? É 2 vezes 2, que é 4. Mais... E aí é o que eu disse, né? Eu posso resolver isso aqui, 2 vezes 2 já? Posso. Porque, veja bem, esse resultado aqui, se eu fizer ele agora, essa operação, não vai me influenciar o resultado final, porque depois eu teria que fazer aqui a adição, né? A adição desse resultado com o resultado da potenciação, né?
Então, o que que eu vou fazer? Já vou fazer esse 2 vezes 2 que também vai dar 4, tá certo? Sem prejuízo nenhum no resultado final. E isso tudo dividido por 2, tá certo? E aí, eu somo aqui em cima, quanto que é 4 vezes 4? É 8. E 8 dividido por 2, quanto que é? 4. Logo, a alternativa correta é a C. Tudo bem? Bora para a próxima? Bom, essa daqui, julgo ser um pouquinho mais outra, né? Que nós temos aqui uma potência 2 elevado ao quadrado e multiplicado por 2. E aí, é 4, é 6, é 8 ou é 10? Bom, seguindo pendas, primeiro potência, exponenciação, ok? Então, quanto que é 2 elevado ao quadrado? 2 elevado ao quadrado é 4. E aí, depois, faz a multiplicação. Quanto que é 4 vezes 2? 4 vezes 2 é 8. Então, o resultado é a C, 8. Bora para a próxima? Bom, e essa aqui? Essa aqui é um pouquinho mais complexa, né? O que nós temos aqui? Duas radiciações, né? Duas raízes quadradas que estão sendo multiplicadas, ok? Depois uma subtração e depois tudo dividido por 3. Como é que a gente resolve isso, né? Bom, vamos lá. Nós temos 4 alternativas. Ou é A1, B2, C3 ou D6. A primeira coisa a resolver aqui é o seguinte. Foi como eu disse, né? O Pendas, ele ajuda 99,9% das situações. Em algumas situações, na verdade, você vai ter que entender como é que funciona os números. Olha esse caso aqui. Se fosse pelo Pendas, eu teria que resolver as radiciações primeiro. Então, raiz de 3 e depois raiz de 12. Raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 12. Acontece que essas duas raízes, esses dois números, o 3 e o 12, não têm raízes quadradas perfeitas, né? São números quebrados, né? Com vírgula. E casas decimais infinitas são números irracionais, tá certo? Então, não convém. Você poderia até tentar fazer numa calculadora. Mas ir fazendo à mão, como é que a gente faz esse tipo de conta? E aqui é o seguinte. Perceba que o resultado dessa conta vai dar um número inteiro, né? Natural. É uma dessas 4 alternativas. E aí, como é que faz? Se a raiz desses números são números todos feios, por assim dizer. Na verdade, então, aqui o que vamos fazer é o seguinte, é fazer primeiro a multiplicação, tá certo? Nós não vamos resolver a raiz primeiro. Nós vamos para a multiplicação. Por quê? Porque a gente vai aplicar uma propriedade das raízes, né? E qual que é essa propriedade? A propriedade é o seguinte, quando você tem duas raízes com o mesmo índice, nesse caso, o índice aqui é 2, né? São raízes quadradas, né? Mas poderia ser raízes cúbicas, raízes quartas, etc. Quando você tem duas raízes e elas estão sendo multiplicadas, duas raízes com o mesmo índice estão sendo multiplicadas, você pode juntar essa multiplicação numa mesma raiz, tá certo? Nós podemos dizer assim que a multiplicação das raízes quadradas é a raiz quadrada da multiplicação. Como assim, professor? Simples. O que eu vou fazer? Eu vou juntar esses caras numa raiz só. Então, eu vou fazer uma raiz aqui vocal igual, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma raiz quadrada grande aqui. E aqui dentro eu vou colocar 3 vezes o 12. Ok? E se fosse mais aqui? Não pode. Se fosse menos? Não pode. Isso acontece com multiplicação e divisão, ok? Então, eu posso juntar aqui numa mesma raiz, tá certo? Vou copiar o resto, tá certo? Vamos fazer passo a passo. Perceba que ainda vou mexer no restante da expressão. E agora eu vou resolver o que está dentro dessa raiz aqui. E aí a gente pode até entender o pendas, né? Primeiro eu resolvo o que está na raiz. 3 vezes 12, quanto que é? É 36. Então, no final das contas, essa multiplicação dessas duas raízes é a raiz quadrada de 36. Vou copiar o resto. Perceba que eu não mudei nada, não, no restante da expressão. E quanto que é a raiz quadrada de 36? Ah, que legal, a raiz quadrada de 36 é 6. 6 vezes 6 é 36, ok? Então, 36 menos 3, tudo isso dividido por 3. Continuando aqui, terminando a conta, faço a subtração aqui, tá certo? 6 menos 3 é 3, e 3 dividido por 3 é 1. Então, a alternativa correta é a 1. Legal, né? Vamos para a próxima. E essa questão aqui? Essa questão aqui eu tenho duas raízes quadradas que estão sendo divididas, né?
no final das contas, essa subtração aqui, perdão, essa fração é uma divisão. Então, o que eu faço primeiro? Eu faço a raiz, faço a divisão pelo pendas. Pelo pendas, a gente teria que fazer primeiro a raiz quadrada, né? Lembra que o e é de exponenciação, mas também pode ser de raiz. Mas, novamente, raiz quadrada de 50 é um número todo feio. E o de 2 também. Você, no máximo, chega... Se você quiser calcular isso na mão, sem uso de calculadora, no máximo você chega a uma aproximação. Você não consegue calcular exatamente qual é a raiz quadrada desses dois números. Mas veja bem, novamente aqui eu tenho resultados inteiros, ó. A25, B5, C10 ou D nada. Quer dizer, poderia ser nenhuma das anteriores, mas eu garanto que é uma dessas três. E como nós vamos proceder aqui com isso? Nós vamos proceder novamente aplicando aquela propriedade que eu disse. Nós temos duas raízes quadradas, né? Aqui não aparece, mas é o 2, não precisa colocar o índice quando é raiz quadrada, né? Duas raízes quadradas que estão sendo divididas. E aí tem aquela mesma propriedade que serve para multiplicação, também serve para divisão. Ou seja, a divisão de duas raízes quadradas é a raiz quadrada da divisão. Então, esses dois caras eu vou colocar numa única raiz, tá certo? Então, ou essa fração, né? Eu vou fazer uma raiz quadrada enorme aqui e colocar já o traço da fração. E aqui dentro eu coloco 50 dividido por 2. E aí eu posso fazer essa divisão. Quanto que é 50 dividido por 2? É 25, certo? Então, olha só que legal. Tudo isso parece alguma coisa muito feia, nada mais é do que a raiz quadrada de 25. E quanto que é a raiz quadrada de 25? É 5. Bem simples, né? Alternativa P. Perceba que o pendas, ele ajuda. Mas em algumas situações, se você seguir rigorosamente ele, você não encontra caminho para resolver um cálculo matemático. Tem que aprender como é que funcionam as operações, as propriedades principalmente das operações. Inclusive, isso te ajuda a calcular mais rapidamente, né? Porque muitas vezes você não precisa seguir exatamente aquela ordem. Você pode fazer várias operações e isso agiliza o cálculo, se tiver que fazer uma prova, etc. Enfim. Então é isso aí, gente. Espero que tenham gostado e se gostou, dá um like aí, se inscreva no canal para mais conteúdos assim.